Pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardinho. Vamos dar continuidade à nossa noção introdutória de Python para finanças, para Machine Learning aplicado a finanças e especialmente investimentos. Daqui a pouco a gente vai criar modelos preditivos de ações, a gente vai criar coisas aqui, robôs algorítmicos, coisas muito interessantes e complexas. Mas, para chegar no complexo, a gente sempre tem que começar no básico. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo anterior, clique no card aqui acima e lá eu mostro por que a gente deve começar a considerar o Python em vez do Excel para lidar com finanças, dados financeiros. Naquele vídeo eu comecei a lidar com variáveis. Variáveis é um nome que você dá a um espaço da memória capaz de alocar, de guardar um valor, tá? Então, essa variável aqui, A, eu posso guardar nela o valor 54, na variável B eu posso guardar o valor 3 e eu posso calcular B menos A, então A menos B, B menos A também, mas aí vai dar negativo. Só para facilitar, A menos B é 51, ok? ESC B, vou criar algumas células aqui. Só que até nisso daí, a gente não vê muita função para substituir o Excel, porque o Excel lida basicamente com coleções de dados. Então como que eu vou lidar com coleções de dados no Python em vez de dados singulares como o A e o B que eu criei aqui? Então, para chegar nas coleções, que serão os vetores, vamos passar aqui rapidamente pelas listas, tá bom? Vou criar uma lista chamada C e vou atribuir os valores 1, 4, 8, 24 a essa lista C, ok? Então, se eu der uma olhadinha aqui em inspecionar o conteúdo de C, é aquele que eu atribuí. Só que para eu executar uma função em cada elemento dessa lista C, eu tenho que mapear essa lista. O Python não é muito ou iterar por essa lista, tá? Então são funções um pouco mais complexas. Será que não tem como eu simplesmente pegar o C e multiplicar por 2 e aí eu obter aqui o dobro de cada um desses números? Em vez de 1, receber 2, 8, 16 e 48? Se eu fizer isso, não vai dar certo. Essa lista, eu mandei duplicar a lista, ele duplicou a lista, ele repetiu os elementos daquela lista, tá bom? Para eu começar a lidar com essa lista, elemento a elemento, eu vou precisar de uma biblioteca do Python que trabalha com vetores. Essa biblioteca chama NumPy, ok? Com o NumPy, eu vou dar eu não preciso, mas eu vou dar aqui um apelido para o NumPy. Eu posso chamar ela do que eu quiser. Eu posso chamar essa biblioteca do que eu quiser e vai funcionar. Mas eu vou chamar de NP para ficar bem curtinho. Então é prática comum, pessoal, importar as bibliotecas com nomes bem curtos para facilitar o trabalho, né? Eu vou criar agora um vetor com esses módulos aqui, tá bom? Então um vetor chamado cvetor é igual a numpy.array. Array é o nome em inglês para vetor, tá bom? A partir daquele C, ok? E eu vou dar uma olhadinha nesse cvetor. Olha, ele é bem parecido com a lista C, só que olha lá, 1, 4, 8 e 24, 1, 4, 8 e 24, só que agora vem essa palavrinha antes, array. Como que eu sei o que tem dentro de uma variável? Basta digitar o tipo. Com Shift Tab, aqui ele me explica o que ele vai retornar, tá bem? Então não precisa desse Shift Tab. O tipo de C é uma lista. E o tipo de C vetor é uma ND Array do NumPy, ok? Toda vez que você não souber o tipo de uma variável, basta digitar tipo. Então já temos agora um vetor.
Com esse vetor fica muito mais fácil, porque eu posso pegar o C vetor e multiplicar por 2, que ele vai multiplicar cada elemento daquele vetor por 2. Agora ficou muito mais fácil. Então imagine que você tem uma coluna inteira do Excel, você quer aplicar uma operação matemática, somar ou multiplicar qualquer operação àquela coluna, você usa essa coluna como vetor e processa essa coluna, tudo bem? A gente também pode ter matrizes, que são, a gente tem linhas e colunas, igual o Excel, tudo bem? São as matrizes. E como que eu crio uma matriz? Vou criar aqui uma matriz simples de... Esse primeiro parênteses representa uma função, né? Tem essa função chamada ones, que está dentro de NumPy, só que o parâmetro, o argumento que eu vou passar para essa função é uma chamada tupla. Então preciso de colocar outro parêntese, por isso que tem 2 parênteses. Eu vou criar uma tabela de 3 por 4 elementos, tá bom? Olha, então eu tenho 3 linhas, o primeiro aqui é sempre o número de linhas, 3 linhas por 4 colunas, todas preenchidas com 1. Então eu já tenho que criar rapidamente uma matriz. E uma matriz equivale a uma folha, né? Uma página do Excel, por exemplo. Também pode ser o NumPy é muito usado para tratamento de imagens, pode ser uma imagem, uma tela, uma tela do computador, nada mais é do que uma matriz de linhas e colunas onde estão os pixels, cada pixel tem um valor que representa a cor daquele pequeno ponto. Então, a tela do computador ou uma imagem é um conjunto de pontinhos coloridos. O NumPy é muito usado para tratamento de imagens, mas a gente vai tratar aqui, substituindo Excel. Então, linhas e colunas aqui representam valores, pode ser preço de ação, retorno de ação, o que for na parte financeira, ok? Então, eu já tenho um vetor e eu vou querer aqui aplicar uma operação sobre o vetor. Vou definir uma função que ela pega uma taxa, eu coloquei MA, pega uma taxa mensal, transforma em anual, tá bom? Então essa função retorna a taxa mensal transposta para anual. Então o que eu faço? A mensal é 1 mais essa taxa mensal, elevado a 12 menos 1, eu terei a taxa anual. Então vamos fazer um teste. Taxa 0,01, que é 1%, ok? Vou colocar aqui, 0,01 é igual a 1%, que é igual a 1 dividido por 100, ok? Esse aqui é igual àquele que é igual. Esse primeiro aqui, 0,01, é igual a isso, que é igual a isso. Tudo isso são coisas iguais. Eu poderia passar esse último e esse primeiro aqui. Se eu passar 1% assim, não aceita, tá? Ao contrário do Excel, essa nomenclatura aqui não é interpretada pelo Python. 1% transformado em anual, 12,68%. Como eu já tenho a função, eu já posso reaproveitá-la quantas vezes eu quiser. 2% seriam 26,82 e assim por diante, ok? Como que eu aplico essa função a todos os elementos de um array? Vamos criar um array aqui de retornos mensais. Então vamos supor, existe uma função nesse NumPy de criação de dados aleatórios. Aleatórios é random em inglês, tá bom? Eu vou dar um tamanho aqui de 4. Então, essa função ela vai criar valores de 0 a 1, tá bom? Só que, primeiro, eu quero dividir por 100, né? Porque é 0,4%, então 0,4 dividido por 100. Então os retornos diários, na verdade, seriam esses aqui. Foram todos retornos positivos. Que bom, não é? Então vamos aqui, retornos é igual a isso. Eu criei um vetor de retornos. E eu quero transformar todos esses retornos em retornos anuais. Faz conta que esse retornos é uma coluna do Excel com os retornos
mensais e eu quero transformar esses retornos em anuais. Basta eu pegar essa função que eu já criei e passar esses retornos para essa função. Então ele vai transformar toda aquela coluna de retornos mensais. Esse é um retorno mensal de 0,43, que vale a um retorno anual de 5,29 e assim por diante aqui, tá bom? 0,678 no mês equivale a 8,43. Para entender isso, basta multiplicar por 100, tá bom? Vai ficar mais fácil. 5,29% ao ano, 0,58% ao ano, 8,4% ao ano e 10% ao ano. Esses vetores, esses retornos mensais anualizados. Se eu quisesse visualizar em um gráfico, eu preciso de importar uma outra biblioteca chamada Matplotlib, tá? Então aqui é matplotlib.pyplot splt. E agora eu consigo pegar isso aqui e jogar num gráfico. Olha só, plt.plot. Por que plt? Plt é o nome que eu dei para essa biblioteca. Eu vou pegar aqueles valores ali e plotar. Olha, esse primeiro desce e sobe, porque ele não, como é aleatório, ele começa assim, diminui, depois aumenta e por aí vai. Eu não estou aqui acumulando. O que é interessante? Primeiro, os retornos. Eu posso pegar uma média dos retornos. Como que eu calculo? Eu posso pegar a média essa, desvio padrão. São todas funções que eu poderia calcular no Excel. Eu estou calculando aqui com uma linha. E eu posso acumular. Vamos supor, eu quero somar esses retornos diários, tá bom? Então eu tenho esse primeiro retorno, eu quero somar com o segundo, como que eu vou fazer? Então retornos, ponto, soma cumulativa, cum sum. E eu tenho o primeiro, esse segundo é o primeiro mais o segundo, esse terceiro é o primeiro mais o segundo mais o terceiro, e esse último é a soma de todos os outros. Então a soma total é essa que está aqui no último elemento desse vetor, tá bom? E eu posso também retornos mais um, eu vendo aqui o retorno mais um. Será que eu posso pegar um mp.umprod? Então vamos lá. O que tem aqui? Retornos mais um. E aqui, qual que é a diferença do primeiro para o segundo aqui? Aqui eu somei mais um. E aqui eu multipliquei esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse, e o último aqui é esse vezes esse vezes esse vezes esse, todos multiplicados, ok? Se eu tenho então uma coluna com os retornos diários, eu posso calcular o retorno final multiplicando, né, somando 1 e multiplicando todos esses retornos diários, tá bom? Ou retornos mensais, tudo bem? Aqui foi para ter uma noção do NumPy, aqui também do Matplotlib. São bibliotecas básicas e aqui é interessante a gente colocar as importações de bibliotecas sempre no alto do nosso notebook, ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que é interessante aqui a gente mostrar que a gente pode criar aqui vetores de acumulação do capital. Então, por exemplo, eu tenho um capital de 1.000, uma taxa, um tempo de 24 meses, e eu tenho uma taxa de 0,01. Eu acho que no nosso primeiro notebook, a acumulação que eu fiz foi com isso daí, tudo bem, é o mesmo exemplo anterior, tá? CTI. Para eu acumular na forma de um vetor o retorno dessa aplicação, como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar esse capital, 1.000, vezes o fator de acumulação, que é 1 mais
taxa elevado ao tempo, tá? Então, com isso aqui é o capital, eu vou usar a variável. Aqui eu tenho o retorno final. Mas se eu quiser espaçado, eu quero após um mês, 2, 3, 4, por aí vai. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um vetor dos expoentes, ou seja, do tempo. Então, eu preciso aqui o tempo, vetor tempo, assim, VT, tá bom? Vetor tempo. É igual a uma np-array, desculpa, um arrange de tamanho t, que é o 24, ok? E o que tem nesse VT aqui? Eu vou imprimir. Vai dar de 0 a 23. Porque o primeiro mês é 0, 1, 2. Então são 24 elementos. Essa função ela gera para mim 24. Ó, ela gera elementos em sequência conforme o parâmetro que eu vou passar ali, o tamanho que eu passo naquele como variável. Então eu gerei um vetor de tamanho de 0 a 23. E olha que interessante, eu pego essa mesma função em que eu gerei aqui o valor acumulado ao final, em vez de elevar ao t, eu vou elevar ao vetor. Vejam que interessante, eu vou elevar um número ao vetor e o que ele vai me retornar? O capital no primeiro mês, 1.000. O capital no segundo mês, que é 1.000 mais 1%. O terceiro mês é esse mês vezes mais 1% de juros. E aí, a cada mês aqui, ele computa mais 1% em juros compostos. Essa aqui é uma progressão em juros compostos. Eu elevei um número a um vetor. Isso por causa da capacidade do NumPy de realizar o broadcast, que é pegar operações e espalhar para todos os elementos do vetor. Igual eu somei aqui 1 a todos os elementos do vetor, aqui eu estou elevando o número a todos os elementos do vetor. Então, na verdade, aqui eu tenho essa progressão. E por que não bateu esse valor com esse? Porque aqui eu elevei a 24 e aqui o último eu elevei a 23. Se eu alterar aqui para 23, eu vou ter exatamente esse mesmo número aqui, tá bom? Vamos complicar mais um pouquinho? Pera aí, antes de complicar, vamos plotar isso aqui. Então, a acumulação é igual a isso. Agora eu vou plotar essa acumulação. plt.plot acum. É uma curva, mas não, como são só 24 períodos, a gente não vê muito bem essa curva. Vamos aumentar esse t para 240 meses? Vamos ver o que vai dar? Então vamos lá, eu vou criar aqui esse vetor até 239 e agora eu vou criar todos os números acumulados nesse período. Agora você vê muito bem aqui a atuação, a força dos juros compostos. Em 240 meses, como que aquele capital começa a crescer exponencialmente, tá? Isso aqui poderia ser muito bem... Aqui são as linhas do Excel, eu poderia simplesmente somar aqui mais um. Então, é a linha de 1 a 240. E para cada uma dessas linhas, eu tenho o que? Na linha 1, eu tenho 1.000. Na linha 2, 1.010. 1020.10 e por aí vai até aqui 10.784,70. Tudo bem? É o capital acumulado ao longo de 240 meses. Vamos complicar mais um pouquinho, aproveitar o embalo. O vídeo já vai para 20 minutos que eu estou acompanhando aqui, mas vale a pena, já que a gente já está aqui. Você pode simplesmente ignorar essa última função que eu vou realizar aqui, mas se você já tem um conhecimento intermediário de NumPy ou básico, talvez seja uma novidade para você. O que acontece?
Esses retornos aqui estão com várias casas decimais. Fica um pouco feio, não é? E se eu quisesse arredondar esses números para 2 casas somente? Será que dá para eu arredondar o vetor inteiro para 2 casas? Não deu. Por que não deu? Eu tentei aplicar uma função de arredondamento para 2 casas sobre o vetor e não foi possível. Por quê? Essa função round de arredondamento, ela toma um valor que é um float, um flutuante, e devolve um flutuante. Ela não foi criada de maneira vetorizada para lidar com vetores. Então ela não é uma... Todas as funções da biblioteca NumPy são vetorizadas, mas as funções nativas do Python nem sempre sabem lidar com vetores. E como que a gente ensina uma função a lidar com um vetor? Vetorizando aquela função. E como assim vetorizando a função? Então eu já tenho aqui esse array. Eu vou vetorizar aquela função de arredondamento, tudo bem? Serve para qualquer função que você quer aplicar sobre um vetor, mas ela não foi criada para isso e ela então ela foi criada para pegar um número e devolver um número. Então vetorizar aquela função, tá? E para eu não ter que definir uma função, eu vou simplesmente usar uma lambda aqui, porque é uma função descartável. Então para cada x eu quero retornar o x arredondado para 2 casas. E essa função vetorizada, essa função para ela eu vou passar o quê? O acumulado. Pronto, agora eu tenho todo aquele vetor arredondado em 2 casas decimais. Muito mais bonito para a gente, né? Então é isso. Essa foi uma apresentação do NumPy para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas referências que eu achei na internet em português. Então existem vários cursos, inclusive gratuitos, em inglês, e a maioria dos que eu fiz são em inglês, mas eu vou indicar para vocês, sempre que possível, materiais em português, porque eu sei que nem todo mundo domina o inglês, tudo bem? Então, eu vou compartilhar com vocês esses links. Esse aqui é da Universidade Federal do Ceará, aqui da UFRJ, uma folha de resumo do NumPy, está em inglês, infelizmente. Aqui, desse professor da IMEF, FURG, e uma introdução ao NumPy e ao SciPy em inglês também. Então temos aqui 2 materiais em inglês, 3 em português e mais um canal que eu encontrei aqui na internet em português, fazendo esse curso de divulgação de um curso gratuito. Aqui esse é o playlist, eu vou já passar para vocês o link do playlist desse curso em português. Então aqui, introdução à biblioteca NumPy, vídeo 1, funções do NumPy, indexação e cortes. Então parece que tem aqui umas 5 aulas e depois umas análises de dados, depois tem pandas, então aqui vocês já podem ir seguindo, ok? Então, por hoje era isso, espero que tenham gostado. A gente está avançando bastante aí nos nossos estudos de Python para finanças. Um grande abraço, vejo todos no nosso próximo vídeo.